Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Uma imensa satisfação poder estar com você mais um dia e hoje vou trazer uma pauta bomba para vocês. Vamos falar a respeito do batismo no Espírito Santo e como receber essa promessa que o Pai nos deixou. Vem comigo! É importante inteirar que eu falo como um pastor pentecostal reformado e que talvez falar do batismo no Espírito Santo soe até errado para a minha audiência que é tipicamente reformada. Dentro do pentecostalismo reformado existe uma distinção entre dois grupos. Um deles acredita que o batismo no Espírito Santo é a conversão e com isso entendem que o batismo no corpo de Cristo, que está relatado ali em 1 Coríntios 12, é essa experiência unificadora que nos torna membros do corpo de Cristo. Contudo, uma boa parte dos pentecostais reformados conserva a crença do pentecostalismo clássico, que entende que o batismo no Espírito é uma experiência distinta da conversão e que essa experiência principia uma vida cheia do Espírito Santo. Como nós temos argumentos bíblicos suficientes para podermos endossar tanto uma como outra posição, pela experiência que tive na fé, eu entendo que a posição do pentecostalismo clássico, além de ressaltar a distinção da experiência, ainda verdadeiramente nos impulsiona para uma vida mais plena na presença de Deus e que essa nova vida nos leva ao testemunho cristão e ao desejo por uma vida santa e cheia da presença gloriosa de Deus. Então, eu falo sobre essa perspectiva. O que nós percebemos é que o batismo no Espírito Santo é entendido dentro do movimento do pentecostalismo clássico como uma promessa do Pai, que foi repetida por João Batista e que foi falada pelo Senhor Jesus Cristo, no qual Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E essa experiência de efusão do Espírito, que nos leva a estarmos cheios de Deus, ela é evidenciada pelo falar em línguas estranhas pela primeira vez. Pode acontecer que você receba o batismo no Espírito Santo e nunca mais fale em línguas de novo, mas o que nós observamos é que Lucas, como um cuidadoso historiador, mostrou que todas as vezes em que os apóstolos oraram para que os discípulos recebessem o Espírito e estes foram cheios do Espírito Santo, essa evidência apareceu de uma forma muito nítida e por conta disso nós entendemos que essa é a evidência inicial de que uma vida de plenitude do Espírito Santo aconteceu, embora nenhum pentecostal sério acredite que falar em línguas é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Que fique claro isso. A Bíblia não apresenta um checklist para a gente que mostre o que fazer para receber o batismo no Espírito Santo, mas todo o entorno dos textos que mostram essa experiência acontecendo nos dão algumas pistas que realmente servem para que nós coloquemos o nosso coração na posição que Deus deseja encontrar para que soberanamente essa promessa que Ele fez se cumpra na nossa vida. Primeira coisa que nós vemos é que a Escritura realmente recomenda que a gente creia na promessa do Pai. Quando Jesus Cristo falou a respeito da promessa do Pai, Ele disse que Ele enviaria a nós o Consolador. Ele disse assim, olha, vocês vão permanecer na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E quando os discípulos perguntaram o que era isso, Jesus respondeu, olha, vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então nós percebemos que a finalidade dessa promessa do batismo no Espírito Santo é nos capacitar para sermos testemunhas eficazes da morte e da ressurreição de Jesus, pregando o Evangelho a toda criatura. Primeiro ponto que eu preciso para receber o batismo no Espírito Santo é crer que essa é uma promessa do Pai e que ela está disponível para mim. Pedro, quando pregou para a audiência que ouviu a primeira pregação da igreja cristã, ele disse, essa promessa diz respeito a vocês, a todos que estão longe e a todos aqueles que o Senhor nosso Deus vier a chamar. Então essa promessa é para você, você precisa crer nela. Uma segunda coisa que nós observamos é que
aqueles que buscaram a promessa eram genuinamente crentes em Jesus Cristo. Depois da ascensão de Jesus, esses discípulos se reuniram para, em obediência à palavra de Cristo, buscar a Deus e aguardar que essa promessa se concretizasse. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é destinado para aqueles que já foram perdoados dos seus pecados e com uma fé viva em Jesus, aguardam nas suas promessas. É interessante você observar também que os discípulos estavam imersos numa vida profunda de oração. Você vê que depois que Jesus ascendeu ao céu, eles permaneceram por 10 dias orando ininterruptamente, aguardando que essa promessa acontecesse. E isso é um ponto decisivo, porque nós precisamos buscar a Deus pedindo que Ele nos batize com o Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, nós estamos submetendo o nosso coração ao desejo soberano de Deus de nos encher do Espírito Santo e certamente nessa busca intensa nós poderemos receber essa experiência de uma forma plena e maravilhosa. E o mais importante, você tem que esperar pacientemente. Como todas as ações de Deus, elas acontecem por uma determinação soberana. Eu recebi o batismo no Espírito Santo com pouco mais de 3 meses de fé, mas eu conheço cristãos idôneos que foram receber essa promessa depois de 1 ano, 2, 10 anos orando. Nós não entendemos porque algumas pessoas recebem de fato o genuíno batismo no Espírito Santo. Não aquele bala de congresso que faz as pessoas pular, mas não muda a vida delas. Eu estou falando da experiência legítima, que faz o nosso coração ferver, que aumenta o nosso anseio para glorificar a Cristo, nosso Salvador, e que nos impulsiona a uma vida profunda com Deus. Essa acontece por uma determinação soberana de Deus e para cada cristão, Deus tem o tempo certo para que isso aconteça. A minha experiência foi com 3 meses de conversão. Certamente Deus fez isso brevemente, porque da vida que eu vinha e naquela perspectiva, eu que fui um novo convertido universitário, eu precisava de uma experiência profunda com Cristo para que eu conseguisse sobreviver a todo o período de doutrinação que existe nas faculdades brasileiras. Eu me recordo que numa vigília de oração, eu fiquei encantado de ver os irmãos e os jovens principalmente cheios do Espírito, orando em línguas, buscando a Deus com fervor, com alegria. E na vigília de oração que eu participei, eu passei a oração inteira orando e pedindo: Senhor, eu quero muito ser batizado com o Espírito Santo. Desejo muito que isso aconteça na minha vida. Praticamente, naquele tempo, vigília era para oração, né? Hoje é para louvor, infelizmente. Mas nós passamos horas e horas e horas orando. E o meu coração foi se conformando com a vontade de Deus ali. E no final, a última oração da noite, uma oração mais simples do mundo, o pastor Antônio Gomes, saudoso, foi pastor da minha conversão, impôs as mãos sobre aqueles que estavam buscando essa promessa. E quando ele impôs as mãos sobre mim, eu falei em línguas estranhas pela primeira vez. Foi algo maravilhoso. Aconteceu de novo de eu falar em outras línguas depois de 2 dias em um outro culto que eu participei. E depois eu passei mais de 1 ano sem ter essa experiência. Até que num dia, num culto de adoração, louvando a Deus com a mocidade que eu participava, eu fui cheio do Espírito mais uma vez. E desde então, o Senhor tem me impulsionado nesse ministério. E eu tenho visto a boa mão de Deus me guiando, me sustentando, me fortalecendo. Quero dizer para você, você pode ser batizado no Espírito Santo. Irmãos reformados, estudem na perspectiva do pentecostalismo clássico essa experiência e percebam que vocês podem considerá-la solidamente pela Escritura. Irmãos pentecostais, não pensem que todo reformado é frio. Pelo contrário, existem muitos reformados cheios de Espírito. E graças a Deus, porque hoje eu convivo com a convergência das tradições. E como pentecostal reformado, defendo o Evangelho da graça de Cristo até o fim. Mas faço isso na unção e na virtude do Espírito. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Ele é o batizador por excelência. Conta pra mim, você já é batizado no Espírito Santo? Como foi que aconteceu essa experiência com você? Deixa nos comentários. Saber a sua história vai enriquecer muito a minha fé. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.